A Revolução Industrial fez com que as produções começassem a ser feitas por máquinas e tecnologias, levando menos tempo que a mão de obra, o que fez com que os lucros e a minimização de custos aumentassem para os industriais. Também surgiu uma divisão do trabalho dentro das fábricas e entre os países. A burguesia, proprietária dos meios de produção, monopolizava a riqueza. As fábricas faziam diversos produtos, onde a circulação deveria ser realizada na forma mais ampla e rápida possível, para que pudesse promover a reprodução e a ampliação dos lucros em menor tempo. A exploração de mão de obra realizada pela burguesia não se restringiu apenas aos seus operários dentro das fábricas. Ela foi ampliada pelo mundo em busca de países que pudessem fornecer matérias-primas baratas e mercados consumidores de seus produtos industrializados. As fábricas tornaram-se o coração e o pulmão do capitalismo. Havia uma grande quantidade de operários que trabalhavam nessas fábricas, incluindo mulheres e crianças, explorados por meio de extensas jornadas de trabalho e remuneração baixa. Também havia exigência de alta produtividade em ritmo determinado pelos administradores das fábricas. Nos bairros operários, denominados subúrbios, ocupavam os cortiços. Cortiços são habitações coletivas sem ventilação, com mais condições de higiene e saneamento básico, onde era comum haver ratos e baratas, sendo um ambiente que podia causar doenças e epidemias. Além das doenças e das epidemias, havia o barulho das máquinas, podendo causar danos à saúde para moradores próximos. Ao contrário dos mais pobres, a burguesia vivia em palacetes, com muros altos e condições de vida e higiene diferentes. Conseguiu afastar a intervenção do Estado nos assuntos econômicos, isso porque estava protegida pelos ideais iluministas do liberalismo econômico. Isso fez com que beneficiasse da promoção das leis do mercado. Para demonstrar o descontentamento contra a situação de miséria, opressão e exploração que vivenciavam, os operários reagiram de muitas formas. Caracterizado pelas revoltas dos trabalhadores ingleses do ramo de fiação e tecelagem, promoviam a destruição das máquinas no interior das fábricas, responsabilizando-as pela situação de exploração da mão de obra e pelo desemprego do período. Depois, foram violentamente reprimidos. Trade Unions é o nome dado às associações que foram criadas pelos operários para defender seus direitos de lutar por suas reivindicações. Foi um movimento semelhante aos sindicatos. A Carta do Povo, que foi incentivada pela vitória da Revolução Liberal, foi uma carta que os operários ingleses utilizaram para reivindicar o sufrágio universal masculino, onde milhares de pessoas aderiram. Entre essas reivindicações, havia exigência de eleição de representantes para a Câmara dos Deputados e a remuneração dos eleitos, que até então não ocorria. Os movimentos mencionados foram reprimidos pelo governo a serviço da burguesia. Os operários foram proibidos de se reunirem, tendo suas associações invadidas e destruídas. Com perseguições às suas lideranças, muitas delas foram presas. O liberalismo econômico defendia os interesses burgueses, mas as condições de trabalho e sobrevivência dos operários eram subhumanas, repletas de constituições e reivindicações. Nesse período surgiram filósofos que questionaram e denunciaram a exploração realizada pela burguesia, motivo que os levou a saírem em defesa do proletariado. Os pensadores do socialismo utópico defendiam uma sociedade igualitária, com base na cooperação e na harmonia entre os seres humanos. O filósofo e economista francês Saint-Simon propunha uma sociedade em que cada um ganharia de acordo com o que produzisse. O economista francês Charles Fourier pregava a criação de fazendas coletivas denominadas falastérios, comunidades livres onde cada membro se dedicaria à atividade agrícola ou industrial, de acordo com sua vocação. O escocês Robert Owen
O industrial transformou sua fábrica em uma colônia modelo, um sistema de cooperativa em que cada um recebia de acordo com o número de horas trabalhadas. Karl Marx concluiu que a riqueza era gerada pelo trabalho. Entretanto, essa riqueza não podia ser usufruída pelos trabalhadores, pois eles não eram proprietários dos meios de produção, onde os detentores eram os burgueses, que possuíam os maquinários e ficavam com os lucros ao explorarem a mão de obra proletária. O socialismo científico propunha que o proletariado deveria assumir o poder político, controlando o Estado e extinguindo a propriedade privada, sendo atitudes que resultariam na eliminação das desigualdades sociais e econômicas. Achavam que seria necessário que houvesse uma revolução, já que a burguesia contava com aparelhos repressores do Estado para combater movimentos contestatórios. O primeiro movimento após a vitória operária foi a instalação de um governo centralizado e forte, controlado pelos trabalhadores, ditadura do proletariado, que passaria por um processo de transformação até chegar ao comunismo. O comunismo é a etapa final da revolução, onde não haveria mais Estado nem classes sociais. O anarquismo pregava o fim da propriedade privada e o fim da exploração dos trabalhadores. Diferenciava-se das ideias socialistas na medida em que pregava o fim da extinção imediata do Estado e a conquista da total liberdade individual, criticando qualquer forma autoritarista e controle social. Pierre-Joseph Proudhon, um pensador francês, é considerado o precursor do anarquismo. Uma das ideias que ele defendia era a extinção do Estado e substituir pela instituição de uma sociedade, na qual haveria cooperação entre seus membros. Mikhail Bakunin foi o teórico do anarquismo. Defendia como única alternativa para os trabalhadores alcançarem a sociedade sem Estado uma transformação por meio da violência. Mikhail criticou a proposição dos marxistas a respeito da instalação da ditadura do proletariado. Segundo ele, essa ordem criaria uma nova elite poderosa e privilegiada. No século XX começou um movimento chamado anarcossindicalismo, ou seja, a aplicação de ideias anarquistas por meio de ação sindical na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Muitos líderes estrangeiros foram perseguidos, presos e expulsos do país. O pensamento social cristão procurou aplicar princípios cristãos de amor ao próximo e de fraternidade como instrumentos de reforma capazes de promover justiças sociais. O Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, em 1891, na tentativa de sensibilizar a burguesia pelos excessos cometidos contra o operariado, criticando os abusos da exploração capitalista e intensificando a Revolução Industrial. A Igreja passou a defender a necessidade de o Estado intervir nos conflitos sociais, defendendo o patronato ao garantir a propriedade privada, assim como se posicionando em prol dos trabalhadores, por meio de reivindicação salarial, condições dignas de trabalho, regulamentação das leis trabalhistas, incluindo os trabalhos feminino e infantil, e reconhecimento das associações operárias.